Era uma manhã como qualquer outra, mas eu nem imaginava que aquele dia traria uma mudança inesperada para minha rotina. Meu nome é Mariana, tenho 23 anos e estou na reta final do curso de enfermagem. Entre provas, plantões e estágios exaustivos, a vida andava corrida, e o dinheiro sempre curto. Depois de muito sufoco, finalmente consegui meu cantinho para morar sozinha. A tão sonhada liberdade. Mas, sejamos sinceros, junto com ela veio um medo sutil e um bolso eternamente vazio. Naquele dia, no intervalo do meu estágio, sentei em um canto para respirar um pouco e dar aquela conferida básica nas redes sociais. Foi quando recebi uma mensagem da minha melhor amiga, Camila. Ela já começou de um jeito que me fez levantar a sobrancelha. Amiga, preciso de um favorzão. Suspirei. Sempre que ela começava assim, vinha algo grande por trás. Curiosa, perguntei do que se tratava, e logo ela me veio com a proposta. Mari, meu pai precisa de companhia. Ele fez uma cirurgia recentemente e tá precisando de alguém para ajudar ele em casa. Tipo umas 3 vezes por semana. Você não quer dar uma força? Fiquei surpresa com o pedido. Já tinha visto o pai da Camila algumas vezes e sabia que ele era um senhor de mais ou menos 65 anos, bem conservado e de olhar esperto. Sempre me pareceu aquele tipo de pessoa que já viveu de tudo e tem um ar de sabedoria no olhar. Camila, sendo filha única e com uma rotina de trabalho puxada, estava preocupada. O pai dela, Senhor Antônio, era divorciado e morava sozinho. Ela não queria colocar qualquer pessoa estranha na casa dele. Sabendo que eu estava estudando enfermagem, achou que seria a escolha perfeita. No início, hesitei. Não porque o trabalho parecia difícil, mas porque minha agenda já estava cheia. Mas então veio a cartada final de Camila. E eu te pago direitinho. Amiga, sei que seu aluguel aumentou. Bom, aí a coisa mudou de figura. Dinheiro extra nunca era demais, e eu sabia que podia encaixar isso na minha rotina. Aceitei na hora, e no dia seguinte já estava a caminho da casa do Senhor Antônio para o meu primeiro dia. Apertei a campainha com um misto de ansiedade e empolgação. A porta se abriu quase de imediato, revelando Camila já de bolsa no ombro, pronta para sair para o trabalho. Ela sorriu aliviada ao me ver. Ufa! Que bom que você veio, disse ela, me puxando para dentro. A casa era aconchegante, com móveis antigos bem cuidados e um cheirinho de café no ar. No meio da sala, sentado confortavelmente em uma poltrona, estava o Senhor Antônio, assistindo TV. Assim que me viu, ele se levantou com certa dificuldade, mas sem perder a elegância, e estendeu a mão para me cumprimentar. Você que é a famosa Mariana? Camila já falou muito de você. Bem-vinda, disse ele com um sorriso simpático. Camila, sem perder tempo, começou a me explicar rapidamente onde ficavam as coisas principais na cozinha, quais eram os remédios que ele precisava tomar e os pratos favoritos dele. Antes de sair, ela me lançou um olhar sério e disse: Confio em você, Mari. Qualquer coisa, me manda mensagem. E assim, ela se foi, me deixando sozinha com o Senhor Antônio. Respirei fundo e fui até a cozinha para organizar tudo e já pensar no almoço. Comecei a abrir os armários e a geladeira para ver o que dava para preparar. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me e lá estava ele, com um sorriso brincalhão no rosto. Tá voando na cozinha, hein? Brincou ele. Ri, meio sem jeito. Ele parecia animado em ter companhia, e logo começou a puxar papo. Perguntou de onde eu era, como estava sendo o curso de enfermagem, e logo começou a contar histórias da juventude dele. Era bom de conversa, daqueles que cativam sem esforço. Me peguei rindo várias vezes enquanto preparava a comida. No fundo, senti que aquela rotina não seria nada ruim. Durante o almoço, percebi que ele dividia a atenção entre a TV e o celular. De vez em quando, soltava umas risadinhas e falava mais baixinho, como quem estava envolvido em uma conversa interessante. Conversando com alguém importante aí, Senhor Antônio? Perguntei, em tom brincalhão. Ele apenas sorriu misterioso e continuou mexendo no celular. Não dei muita importância e continuei arrumando a cozinha depois do almoço. Passei um pano na sala, lavei a louça e organizei algumas coisas que estavam fora do lugar.
No meio disso, ele comentou: Nossa, tá deixando tudo em ordem por aqui, hein? Vai me acostumar mal desse jeito. O primeiro dia passou rápido e foi mais tranquilo do que imaginei. Ao sair de lá, me senti leve. Achei que ia gostar dessa nova rotina. Afinal, parecia que eu não estava apenas cuidando de alguém, mas também ganhando um novo amigo. Os dias seguintes na casa do Sr. Antônio passaram de maneira surpreendentemente agradável. Minha rotina era simples: chegar pela manhã, preparar o café, organizar a casa e garantir que ele tomasse os remédios e se alimentasse bem. Mas, para além das tarefas, a melhor parte era a companhia. O Sr. Antônio tinha um jeito cativante, sempre cheio de histórias e bom humor. Com o tempo, nossas conversas começaram a fluir com naturalidade, e eu já não me sentia mais apenas como uma cuidadora, mas como alguém da casa. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi como ele passava tempo no celular. Entre um café e outro, ele sempre estava rindo sozinho ou escrevendo mensagens animadas. Às vezes, ele se afastava um pouco para atender ligações e falava em tom baixo, como se quisesse manter segredo. O senhor tem muitos amigos, hein? Sempre ocupado no telefone. Comentei um dia, enquanto servia o almoço. Ele riu, colocando o celular de lado. Ah, Mariana, a gente precisa se manter ativo, né? Conversar com os amigos, manter as conexões. Amigos? Ou amigas? Provoquei, arqueando uma sobrancelha. Ele apenas sorriu misteriosamente e voltou a comer. Aquilo me deixou curiosa, mas não insisti. Até que, em um dos dias, precisei ficar até um pouco mais tarde, pois Camila tinha um turno extra no trabalho. Quando a noite começou a cair, percebi que ele estava mais ansioso do que o normal. Conferia o celular a cada minuto, olhava para o relógio e até foi se trocar no quarto, voltando com uma camisa mais arrumada e passando um leve perfume. Ué, Sr. Antônio, vai sair? Perguntei, estranhando o comportamento. Quem, eu? Que nada. Só gosto de ficar arrumado. Respondeu, meio apressado. Senti que ele estava escondendo algo, mas resolvi não perguntar mais. Continuei arrumando a cozinha até ouvir a campainha tocar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se levantou num salto e foi até a porta. Espiei discretamente e vi uma mulher loira, muito bem arrumada, entrar na casa com um sorriso radiante. Essa é a Mariana, minha cuidadora. Ele disse, me apresentando rapidamente antes de fechar a porta da sala. Fiquei sem entender nada. Ele não ia precisar de mim naquela noite? Preferi respeitar a privacidade dele e me despedi, avisando que voltaria no dia seguinte. Ao sair, olhei discretamente pela janela e vi os dois rindo e brindando com vinho na mesa. Aquilo me surpreendeu. O Sr. Antônio realmente não era um idoso qualquer. No dia seguinte, quando cheguei, ele estava particularmente bem-humorado. Cantava baixinho enquanto mexia no café da manhã, algo que não era de seu costume. Olhei para ele e sorri. Vejo que o senhor está feliz hoje. Teve uma boa noite? Perguntei com um tom divertido. Ele me olhou de canto e deu uma risada baixa. Mariana, tem coisas que um cavalheiro nunca conta. Não segurei a gargalhada. Ele realmente parecia um jovem de novo. Conforme os dias passavam, percebi que aquilo não era um caso isolado. O Sr. Antônio tinha uma vida social bem ativa, e eu comecei a notar pequenos detalhes que me deixavam cada vez mais intrigada. Por exemplo, ele sempre estava com o celular por perto, e de vez em quando saía para caminhar à tarde, voltando sempre com um sorriso satisfeito. Eu não queria parecer intrometida, mas a curiosidade crescia a cada dia. Então, numa manhã em que cheguei mais cedo do que o habitual, toquei a campainha e esperei. Nada. Toquei de novo. Silêncio. Achei estranho, já que ele sempre acordava cedo. Como eu tinha uma cópia da chave, abri a porta devagar e entrei, chamando baixinho. Senhor Antônio, o senhor está bem? Não obtive resposta. Meu coração acelerou, imaginando que algo poderia ter acontecido. Caminhei até o corredor e vi que a porta do quarto dele estava entreaberta. Me aproximei cautelosamente e, quando olhei lá dentro, fiquei completamente congelada. Na cama, estavam ele e uma mulher, ambos dormindo profundamente,
sem roupas, cobertos apenas por um lençol desarrumado. E, para completar o choque, a televisão ainda estava ligada, transmitindo um filme romântico. O queixo caiu. Nunca imaginei que veria uma cena dessas logo pela manhã. Meu primeiro instinto foi sair dali o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, não queria que ele soubesse que eu tinha visto. Então, fui para a cozinha e comecei a fazer barulho propositalmente, mexendo nas panelas e batendo os utensílios de propósito. Depois de alguns minutos, ouvi o som de movimentação no quarto. Pouco depois, vi a mulher passando apressada pela sala, ajustando os cabelos e evitando me olhar. Bom dia, disse educadamente, enquanto ela apenas murmurou um tchau e saiu pela porta sem olhar para trás. Minutos depois, o Sr. Antônio apareceu na cozinha, tentando agir normalmente, mas com um leve rubor no rosto. Ah, Mariana, a médica disse que eu preciso fazer fisioterapia regularmente. E olha, tô seguindo direitinho. Brincou, rindo. Tentei manter a compostura e apenas balancei a cabeça, segurando um sorriso. No fundo, percebi que o Sr. Antônio ainda tinha muito a ensinar sobre aproveitar a vida. Depois daquele dia inusitado, comecei a ver o Sr. Antônio de uma maneira diferente. Sempre soube que ele era um homem de espírito jovem, mas agora tinha certeza de que ele levava essa juventude a sério. No entanto, decidi agir como se nada tivesse acontecido. Afinal, minha função ali não era julgar sua vida pessoal, e ele parecia determinado a manter um ar de normalidade. Nos dias seguintes, nossa rotina continuou a mesma, mas comecei a reparar que ele tomava alguns cuidados extras. Se antes eu o via trocando mensagens animadas no celular, agora ele parecia mais discreto. Sempre que eu chegava, ele já estava devidamente vestido e pronto para começar o dia. Mesmo assim, algo me dizia que aquela energia contagiante dele não tinha diminuído. Certo dia, Camila precisou cobrir um turno noturno, o que significava que o Sr. Antônio ficaria sozinho até a manhã seguinte. Como já era de praxe, fui até a casa dele bem cedo no dia seguinte. Toquei a campainha. Nada. Esperei um pouco e toquei de novo. Silêncio absoluto. Comecei a ficar preocupada. Será que ele estava passando mal? Será que aconteceu alguma coisa grave? Peguei a chave reserva que Camila tinha me dado e entrei devagar. A casa estava silenciosa. Caminhei até o quarto dele e vi que a porta estava entreaberta. Dei uma olhada rápida e... lá estava ele deitado na cama, mas não sozinho. Dessa vez, a surpresa foi ainda maior. Não só ele estava acompanhado, mas a jovem ao seu lado era visivelmente bem mais nova do que eu esperava. Pelo jeito, deveria ter mais ou menos a minha idade. Fiquei completamente paralisada. Não era só o fato de vê-lo novamente nessa situação, mas sim a ideia de que ele estava levando esse estilo de vida muito a sério. Para completar, a televisão ainda estava ligada, transmitindo um daqueles filmes que não deixam muito para a imaginação. Meu primeiro instinto foi sair dali o mais rápido possível. Não queria que ele percebesse que eu tinha visto tudo. Então, fui até a cozinha e comecei a fazer barulho, batendo panelas e mexendo nos utensílios de propósito. Ouvi um burburinho vindo do quarto. Segundos depois, passos apressados. Quando olhei para trás, vi a jovem saindo de lá, visivelmente constrangida. Ela mal me olhou e praticamente correu para fora da casa. Pouco depois, o Sr. Antônio apareceu na cozinha, ajeitando a gola da camisa e tentando manter um semblante normal. Mas, ao contrário da última vez, desta vez ele parecia um pouco sem graça. Bom dia, Mariana. Como tá essa energia boa logo cedo? Disse ele, forçando um sorriso. Cruzei os braços e fingi que nada havia acontecido. Bom dia, Sr. Antônio. Dormiu bem? Ele soltou uma risada baixa e passou a mão na nuca. Olha, minha fisioterapia tá em dia. Viu? A médica ia ficar orgulhosa. Ri um pouco, mas percebi que, dessa vez, ele parecia mais cauteloso. Talvez estivesse com receio do que eu poderia contar para Camila. Mas, no fundo, eu não queria criar nenhuma situação desconfortável. Ele era um homem adulto, e a vida dele era dele. No entanto, a cena daquela manhã não saía da minha cabeça. O jeito como ele conduzia suas relações,
a energia que mantinha apesar da idade, tudo aquilo me deixava intrigada. De certa forma, comecei a admirar sua disposição para viver intensamente. Depois do café da manhã, ele foi para o quarto tirar um cochilo, como sempre fazia após as refeições. Só que, dessa vez, estava demorando mais do que o normal. Como eu sabia que já era a hora do remédio dele, resolvi ir até lá. A porta estava encostada. Bati levemente, mas ele não respondeu. Espiei discretamente e o que vi me deixou completamente sem reação. O Sr. Antônio estava deitado, assistindo mais um daqueles filmes picantes, e, bem, claramente entretido com a própria situação. Meu rosto esquentou na hora, e senti um arrepio inesperado percorrer meu corpo. Fiquei ali por alguns segundos, sem saber se saía ou se chamava a atenção dele. Mas, antes que pudesse decidir, acabei fazendo um pequeno barulho com o pé, o que fez com que ele percebesse minha presença. Ele virou a cabeça rapidamente e me viu na porta. Seu rosto ficou levemente vermelho, mas, para minha surpresa, ele apenas riu e disse: Mariana, você sempre me pega nos momentos mais inoportunos, hein? Sem saber onde enfiar a cara, pigarreei e falei rapidamente: Senhor Antônio, tá na hora do seu remédio. Ele assentiu e desligou a TV com calma, como se nada tivesse acontecido. Certo, já estou indo. Entreguei o remédio e saí do quarto o mais rápido que pude. Meu coração estava disparado, e eu tentava entender por que aquela cena tinha me afetado tanto. Nunca tinha me imaginado naquela situação, e agora me via presa em uma mistura de constrangimento e curiosidade. A partir daquele dia, comecei a perceber que algo dentro de mim estava mudando. Minha visão sobre o Sr. Antônio estava diferente. E, por mais que eu tentasse ignorar, o impacto daquela manhã continuava rondando meus pensamentos. Depois daquele dia inesperado, tentei seguir minha rotina normalmente, mas a verdade é que a imagem do Sr. Antônio naquela situação não saía da minha cabeça. Por mais que eu quisesse manter as coisas profissionais, alguma coisa dentro de mim começava a mudar. Eu já não via mais aquele homem apenas como o pai da minha amiga ou como alguém que eu estava cuidando. Ele tinha uma energia diferente, uma vitalidade incomum para a idade dele, e eu sentia isso toda vez que estava perto dele. Os dias passaram, e percebi que o Sr. Antônio também parecia diferente. Ele começou a puxar mais assunto comigo, prestava mais atenção quando eu falava e até mesmo fazia pequenos elogios discretos. No fundo, eu sabia que havia uma tensão no ar, mas tentava ignorar. Foi então que, em um dia de chuva intensa, as coisas começaram a mudar de verdade. Saí do ônibus para ir até a casa dele e fui surpreendida por uma tempestade. O vento era forte, e em poucos minutos eu já estava completamente encharcada. Não tinha guarda-chuva, não tinha casaco, e minhas roupas colavam no corpo, deixando-me desconfortável e tremendo de frio. Quando finalmente cheguei à casa do Sr. Antônio, toquei a campainha rapidamente. Ele abriu a porta e arregalou os olhos ao me ver naquele estado. Nossa, Mariana. Você está ensopada. Entra logo antes que pegue um resfriado, disse ele, me puxando para dentro. Eu estava tremendo, tentando espremer um pouco da água do cabelo, enquanto ele pegava uma toalha para mim. Precisa trocar essa roupa, ele disse, preocupado. Vou pegar algo da Camila para você vestir. Assenti, sem muita escolha. Minhas roupas estavam tão molhadas que era impossível continuar vestindo aquilo. Poucos minutos depois, ele voltou com um shortinho curto e uma blusa leve, que mal cobria minha barriga. Senhor Antônio, isso não vai servir, falei, um pouco sem graça. Foi o que encontrei rápido. Melhor do que ficar com essas roupas molhadas, não acha? Ele deu um sorriso de canto, e eu senti um arrepio subir pela espinha. Não era só por causa do frio. Fui para o banheiro me trocar, e quando me olhei no espelho, senti o rosto esquentar. A roupa era curta demais. Eu nunca me vestia assim, ainda mais na frente dele. Suspirei, tentando me convencer de que era só uma situação passageira, e voltei para a sala. Assim que me viu, Sr. Antônio arqueou a sobrancelha e soltou uma risadinha. Caiu como uma luva, disse, divertido. Eu ri, tentando disfarçar o desconforto, mas percebi que ele me olhava de um jeito diferente.
O olhar dele percorria meu corpo de cima a baixo, e, por um momento, senti minha pele arrepiar. Algo mudou naquele instante. A energia entre nós estava carregada de algo novo, algo que eu não sabia se deveria recuar ou me entregar. Para tentar aliviar a tensão, fui até a cozinha e comecei a preparar um chá para me aquecer. Senhor Antônio se aproximou, encostou-se no balcão e ficou me observando. Sabe, Mariana, é raro encontrar alguém que realmente se importe. Você tem sido incrível comigo, ele disse, com a voz mais baixa. Sorri, tentando disfarçar o nervosismo. Eu só faço meu trabalho. Senhor Antônio. Antônio, ele me corrigiu. Sim, senhor, por favor. Hesitei por um segundo antes de repetir. Antônio. Ele sorriu, satisfeito. Aquele nome saiu da minha boca de um jeito diferente, como se carregasse um peso que eu ainda não entendia completamente. Continuamos conversando, e eu percebia cada vez mais como ele se aproximava sutilmente, como se testasse os limites. Foi então que o telefone dele tocou. Ele atendeu rapidamente, e pelo tom da conversa, percebi que era uma das amizades especiais dele. Mas, dessa vez, algo parecia diferente. A mulher do outro lado da linha aparentemente havia cancelado o encontro. Quando ele desligou, vi que havia uma frustração discreta em seu olhar. Um silêncio pairou no ar. Eu sabia que ele estava acostumado a ser desejado, a ter companhia quando queria. E, naquele momento, ele estava sem ninguém. Parece que seus planos da noite foram por água abaixo, comentei, num tom de brincadeira. Ele riu, mas havia algo a mais por trás daquele riso. Pois é. Parece que vou ficar sozinho hoje. Havia um tom provocativo na voz dele, e eu percebi. Ele me olhava com intensidade, e meu coração começou a acelerar. Eu sabia o que estava acontecendo ali. Algo estava prestes a acontecer, e eu não sabia se deveria permitir. O silêncio entre nós foi interrompido quando, sem pensar muito, soltei. Se quiser, posso te ajudar a relaxar. A frase saiu antes que eu pudesse medir as consequências. Ele me olhou surpreso por um momento, mas logo um sorriso surgiu em seu rosto. E como pretende fazer isso? Perguntou, cruzando os braços. Engoli em seco e fui até onde ele estava sentado. Coloquei as mãos em seus ombros e comecei a massageá-lo lentamente. Nada demais, só uma massagem. Ajuda a aliviar a tensão. Sabe? Respondi, fingindo inocência. Ele fechou os olhos por um momento e suspirou. Ah, Mariana, você não faz ideia do quanto eu estava precisando disso. Continuei massageando seus ombros, deslizando as mãos com calma, sentindo a respiração dele ficar mais lenta. Mas, conforme o tempo passava, a tensão entre nós crescia. Meu toque ficava mais demorado, e ele, por sua vez, relaxava cada vez mais, soltando pequenos suspiros de satisfação. Foi então que percebi algo. Ele não estava apenas relaxando. Havia algo mais ali. Ele estava se segurando. Seus dedos, que estavam repousando nos braços da poltrona, começaram a se mover lentamente, como se quisessem me tocar, mas ele se controlava. Olhei para ele, e antes que pudesse pensar, nossas trocas de olhares falaram por nós. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria completamente nossa relação. E, naquele momento, percebi que eu não queria recuar. Naquela noite, algo mudou entre mim e Antônio. O toque sutil da minha massagem, os olhares trocados, o clima carregado de uma tensão silenciosa. Tudo indicava que estávamos prestes a cruzar um limite que até então parecia intocável. Mas, em vez de avançarmos de imediato, algo dentro de mim me fez hesitar. Talvez fosse o receio, talvez fosse a consciência de que aquela era uma linha difícil de voltar atrás. Respirei fundo e soltei uma risada leve, tentando quebrar o clima. Acho que já está relaxado o suficiente, Antônio, disse, retirando as mãos de seus ombros. Ele me olhou por um instante, como se estivesse esperando algo mais. Mas então, num gesto de respeito, sorriu e assentiu. Você tem mãos mágicas, Mariana, disse, recostando-se no sofá. Acho que nunca recebi uma massagem tão boa. Nos dias seguintes, nossa dinâmica mudou. Havia uma tensão no ar, algo não dito, mas presente em cada troca de olhar,
em cada conversa que se prolongava mais do que o necessário. Ele parecia ainda mais atento a mim, e eu, por mais que tentasse ignorar, sabia que minha percepção sobre ele havia mudado. No entanto, eu sabia que aquilo não poderia continuar. Eu estava ali para cuidar dele, ajudá-lo em sua recuperação, e não para me envolver em algo que poderia se tornar complicado, especialmente por causa da Camila. Ela confiava em mim, e a última coisa que eu queria era trair essa confiança. Com o tempo, Antônio se recuperou completamente da cirurgia. Suas dores diminuíram, sua rotina voltou ao normal, e minha presença na casa dele se tornou cada vez menos necessária. Até que, um dia, Camila me avisou que não precisaria mais dos meus serviços. Antônio já estava bem o suficiente para se virar sozinho. Quando fui até sua casa pela última vez, senti uma mistura de alívio e nostalgia. Ele me recebeu com seu sorriso de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar, um certo tom de despedida. Então, chegou o dia, hein? Ele disse, servindo 2 xícaras de café. Assenti, pegando a minha xícara. Sim, mas fico feliz que tenha se recuperado bem. Você é forte, Antônio. Ele sorriu e tomou um gole do café antes de me encarar de novo. Mariana, você trouxe algo novo para a minha vida. Sua companhia foi muito mais do que um simples cuidado. E eu só queria que soubesse disso. Senti um calor no peito. Eu também sabia que nossa relação havia sido mais do que apenas profissional, mas talvez fosse melhor assim. Um capítulo intenso, mas que precisava chegar ao fim. Fico feliz em ter ajudado, respondi com sinceridade. E espero que continue aproveitando a vida do jeito que gosta. Ele riu, aquele riso cheio de charme que eu já conhecia bem. Ah, não se preocupe com isso. Velhos hábitos não mudam tão fácil. Nos despedimos com um abraço apertado. Um abraço que carregava gratidão, carinho e talvez até um pouco de saudade antecipada. Quando saí daquela casa pela última vez, senti que levava comigo mais do que apenas uma experiência de trabalho. Eu levava histórias, aprendizados e a lembrança de um homem que, mesmo com a idade, sabia viver cada momento com intensidade. A vida seguiu seu curso. Continuei meus estudos, terminei minha graduação e segui para novos desafios. Mas, de vez em quando, ao passar por um café aconchegante ou ouvir um riso brincalhão parecido com o dele, me pego lembrando de Antônio. E sorrio, sabendo que algumas histórias, por mais passageiras que sejam, deixam marcas que jamais se apagam.